Olá, minha gente linda, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Elas em Ação. Que alegria estar com vocês neste início de mês, trazendo muito conteúdo, inspiração e protagonismo feminino direto para a sua tela. Antes de começarmos, eu quero expressar a minha profunda gratidão à querida Alice Loures, a idealizadora deste projeto transformador, por me confiar a missão de conduzir o programa neste momento. Alice está em recuperação de uma forte virose gripal e em breve estará de volta com toda a sua energia e brilho de sempre. Alice, querida, receba o nosso carinho, nossas orações e todo o amor da nossa equipe e do nosso público. E hoje, minha gente, nós temos uma programação incrível para vocês. Olha só o que vem por aí. E nós vamos começar com a presença especial da psicóloga Michele Silveira, que vai nos ajudar a entender a diferença entre ansiedade natural e ansiedade generalizada. Um tema super importante para a nossa saúde mental e que pode fazer toda a diferença no nosso dia a dia. É muito importante que a gente comece a entender que a ansiedade por si só, ela não é uma vilã. Ela é uma resposta natural do nosso organismo. É uma emoção básica que tem uma função adaptativa fundamental. Fisiologicamente, o nosso cérebro está preparado para sentir ansiedade. Há todo um sistema neuroquímico que está envolvido, com destaque para alguns neurotransmissores, como a noradrenalina, a dopamina, o GABA e a serotonina. E também tem a ativação do eixo hipotálamo-hipófise, hipotálamo-hipófise adrenal, que prepara o corpo para reagir diante de situações de ameaça ou de desafio. Essa resposta ela tem um papel fundamental para a questão da proteção do ser humano. É a ansiedade que vai nos manter atentos, que vai nos impulsionar a estudar para uma prova, que vai nos preparar para uma entrevista de emprego, ou a tomar cuidado em atravessar uma rua movimentada, ou fazer algo importante para a nossa vida. Quando a gente fala da ansiedade adaptativa, a gente, na verdade, está se referindo justamente a esse estado, tá? É um desconforto momentâneo, mas que proporciona algo para frente, com início, meio e fim, e que cumpre uma função clara de adaptação para o ambiente. O problema surge quando essa resposta deixa de ser proporcional à realidade. E aí é toda a questão. Ela começa a se tornar constante, ela começa a se tornar intensa, difícil, a controlar algo maior. Aí a gente entra na ansiedade patológica, que começa a comprometer a qualidade de vida, o desempenho no trabalho, os relacionamentos, a saúde física, a saúde mental, quando ela começa a comprometer essas coisas. Nesse caso, o corpo e a mente elas começam a entrar em estado de alerta, mesmo que não haja um perigo real, e gera um sofrimento psíquico e gera também sintomas físicos significativos. Um exemplo muito comum, né, que o DSM-5 preconiza de ansiedade patológica é o transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG. Nesse transtorno, no TAG, no transtorno de ansiedade generalizada, o indivíduo ele vive tomado por uma preocupação excessiva, algo incontrolável sobre diversas áreas da vida, saúde, trabalho, finanças, rotina familiar, e muitas vezes sem um motivo específico. É como se a mente estivesse sempre esperando que algo ruim fosse acontecer, mesmo sem evidências concretas. Essas pessoas, elas costumam relatar uma sensação de cansaço constante,
uma relação de dificuldade de concentração, uma irritabilidade, uma tensão muscular, distúrbios do sono, sintomas físicos como dor de cabeça, náusea, sensação de falta de ar, é muito normal. E é muito importante destacar que essas manifestações, elas não são frescura. É muito importante, tá? E nem são sinais de fraqueza, também é muito importante, que elas são reais e têm bases neurobiológicas. Isso é muito importante que a gente destaque. E a boa notícia é que a ansiedade patológica ela tem tratamento com psicoterapia, tratamento com alguns fármacos. Por isso que é muito importante que as pessoas procurem ajuda, entendendo que a ansiedade... Eu já peguei o meu café, porque a seguir o meu quadro Café com Cláudia, teremos aquela pausa gostosa para uma reflexão especial, que vai despertar consciência, bem-estar e atitude empreendedora para a vida. Não desgruda da tela, porque o papo vai ser inspirador. Boa tarde, pessoal. Hoje eu quero te convidar para uma conversa profunda, mas muito necessária. Se você se sentiu diminuída, controlada, humilhada ou isolada em um relacionamento, isso não é normal. Saiba que isso não é amor. Vamos falar hoje sobre os principais sinais de um relacionamento abusivo. Então pega seu café e vem comigo que eu vou te mostrar. Eu vou trazer para vocês alguns sinais claros que não devem ser ignorados jamais. O primeiro deles é a humilhação. Se ele faz piadas sobre você na frente dos amigos, te expõe, te constrange, isso é um sinal claro de desrespeito com você. E é claro que você se sente mal e constrangida. Outro sinal importante é o domínio. Você sente que precisa pedir autorização e permissão para tudo, para sair, escolher o que vestir, tomar decisões simples do dia a dia, para qualquer coisa que queira fazer. Isso não é normal. Quem ama, acompanha e não controla. O isolamento também é um importante sinal de que o relacionamento não é exatamente saudável. Ele te afasta de todos, seja amigos ou familiares, te coloca num mundo só dele, como se o carinho dos outros fosse uma ameaça. Isso não é proteção, isso é aprisionamento. Na verdade, pode ser que o medo dele seja de que alguém te alerte e te mostre o que realmente está acontecendo. Da mesma forma que as humilhações, as ofensas e a inferiorização, como agressões verbais, xingamentos, piadas que machucam, também não devem ser normalizadas. Isso faz com que você comece a duvidar do seu valor, porque ele faz questão de te rebaixar. A manipulação é um enorme sinal de alerta e muitas vezes passa despercebida. Sabe quando ele começa a te chamar de louca, desequilibrada, que tudo é culpa sua, distorce os fatos? De tanto ouvir isso, você passa a acreditar que é verdade, que é culpada, e começa a pedir desculpas pelo que nem fez. Isso se chama gaslighting e eu trago em um outro café. Um sinal típico também pode ser observado quando há um completo desrespeito a mulheres em geral e não só a você. Ele fala mal da sua mãe, da sua irmã, das suas amigas, sempre tentando desvalorizar quem te fortalece. Por que será? A frieza emocional também é um sinal de alerta. Por vezes passa vários dias sem ele demonstrar nenhum sinal de afeto, de cuidado, de empatia. A indiferença é utilizada como uma ferramenta de punição. O controle financeiro que pode virar violência patrimonial é um outro alerta importante. Geralmente parece somente um cuidado. Pode começar quando sempre é ele quem decide como você pode gastar, como e quando. O dinheiro se transforma em um mecanismo de silêncio. Esses comportamentos não são pontuais, eles são estruturais e cotidianos. Acabam acontecendo tantas vezes e repetidamente que muitas vezes você acredita que são parte da personalidade dele. Excesso de zelo, de cuidado, de ciúmes e até excesso de amor. Mas acredite, isso não é normal e não deveria ser assim. Esses comportamentos são típicos de um relacionamento abusivo que mina a sua saúde emocional, sua autoestima e a sua liberdade. Se você está passando por isso,
ou conhece alguém que esteja, presta atenção, respira. Você não está exagerando, você não está inventando e principalmente você não está sozinha. O primeiro passo é reconhecer os sinais. O segundo é buscar apoio de uma rede de confiança, de profissionais, de sua família, dos seus amigos. O abusador quer que você duvide da sua força, mas ela está aí e não só pode, como deve ser despertada. Se você se identificou com esse tema ou conhece alguém que esteja passando por isso, me escreve lá no Instagram que está aparecendo aqui. A informação pode ser o início da libertação e o Café com Cláudia sempre é esse espaço de acolhimento e transformação. Eu te espero no próximo sábado, aqui no Elas em Ação, para mais um café. Até lá! Empresário, você sabia que o maior comprador do Brasil é o governo? Todos os dias, ele anuncia o que precisa e já diz quanto está disposto a pagar. Se você tem um CNPJ e ainda não vende para o governo, está deixando dinheiro na mesa. Imagine faturar em uma semana o que você levaria meses para alcançar. Com a estratégia certa, isso é possível, e eu posso te ajudar do início ao fim. Editais, documentação, posicionamento. Eu te acompanho em cada etapa do processo. Quer faturamento, estabilidade e crescimento? Então está na hora de olhar para o mercado de licitações. Me chama e vamos transformar sua empresa em fornecedora do maior cliente do país. Licita.com.br. Vendas para o governo. No quadro Fala Autor, recebemos hoje Gil Santos, que encontrou na escrita uma forma de dar voz às suas vivências e reflexões. Ela estreia por aqui apresentando o seu novo livro, Sentimentos e Memórias, uma coletânea de textos sensíveis que nos convidam a revisitar lembranças, superar desafios e celebrar pequenos instantes da vida. Além de autora, Gil é uma inspiração pelo seu engajamento cultural e social. Olá, meu nome é Gil Santos, sou escritora. Há 4 anos eu lancei o meu primeiro livro. E com esse primeiro livro foi realmente uma virada de chave na minha vida. E com isso eu sempre gostei muito de ler. E vendo o filme Histórias Cruzadas, foi aí que eu decidi a colocar tudo aquilo que já estava escrito há anos comigo. Eu decidi, vendo aquele filme, vendo a história daquelas mulheres, eu decidi lançar o meu primeiro livro. E realmente ali aconteceram várias coisas ao mesmo tempo, de entrevista e conhecendo outras pessoas também, né, no mundo literário, com feiras literárias. Tive a oportunidade de ir para a Bienal, e a Paraty e também na feira literária também, né, ali em São Paulo. Então, tem sido muito bom, né, essa questão da gente estar se envolvendo na literatura, nesse mundo da cultura. Hoje eu faço parte, né, do Conselho da Cultura aqui no meu município como conselheira, e estar envolvida na cultura, entender, né, que a pessoa realmente precisa ler, né? A gente tem muitas pessoas ainda leem muito pouco no Brasil, a gente consegue ver isso, mas depois, no ano passado, né, eu também tive a oportunidade de fazer um projeto meu com mais 8 mulheres, que eu falo, né, sobre minhas histórias, histórias de outras mulheres. Foi um momento muito bom, muito bacana, porque mulheres que nunca tinham escrito nada conseguiu escrever as suas próprias histórias, e foi um projeto maravilhoso, o qual eu consegui realizar também. E depois também no SEMEC, né, eu tive também a oportunidade, porque eu estou presidente, não estou diretora no SEMEC,
eu tive a oportunidade, né, de também estar envolvida ali na pasta da cultura, por ser conselheira da cultura, e estar ali envolvida juntamente com a presidente, juntamente com outras diretoras, que também são escritoras, algumas já são escritoras. A gente pôde também lançar um livro do SEMEC Nova Iguaçu, que foi também um divisor de água, porque a gente pôde ver outras mulheres contando também as suas histórias, e mulheres que são empreendedoras e conseguiram também relatar as vivências dela como escritora, e assim também a gente pôde ver que outras mulheres que nunca tinham escrito nada começou também a escrever também. E esse ano eu vou lançar o meu segundo livro, né? Que é um livro de crônicas, que eu lanço agora em agosto, que para mim é uma alegria muito grande, o qual eu nunca pensei em estar escrevendo crônica, estar escrevendo contos, mas aí em agosto agora, dia 14 de agosto, eu faço o lançamento desse meu livro, e para mim vai ser muito bom, porque foi uma coisa que eu estava vendo que nas minhas redes sociais, né, principalmente no Instagram, como as mulheres têm visto, né, tudo aquilo que eu tenho escrito. E eu quero agradecer também aqui a minha participação aqui, e ter oportunidade de estar divulgando o meu trabalho e também incentivando outras mulheres a escrever as suas histórias. O meu arroba é Gil Santos, escritora, e também eu tenho um canal no YouTube também, onde tem vários vídeos gravados meu ali. Então, eu quero agradecer essa oportunidade do qual eu estou tendo para deixar aqui essa fala, principalmente para as mulheres, incentivando as mulheres a escrever e a ler mais e a se envolver muito mais no mundo literário. E para completar o Fala Autor, temos também a presença da autora Marília G. Barbosa, que escreve fantasia e ficção científica repletas de aventuras, romances cativantes e personagens apaixonantes. Ela vai compartilhar um pouco dos bastidores de suas histórias e de como sua escrita leve e reflexiva conquista leitores pelo Brasil afora. Oi, gente, tudo bom? Primeiro eu queria muito agradecer a oportunidade, né, de estar aqui hoje. Eu fui convidada pela editora Elas Literai para falar aqui sobre os meus livros. Meu nome é Marília Barbosa, eu sou autora de vários livros, especialmente nos gêneros de fantasia com romance, né, também chamado de romantasia, e de comédia romântica contemporânea, né. E assim, nos meus livros você sempre vai encontrar, né, aqueles casais assim, sensacionais, personagens cativantes, os mocinhos apaixonantes e também, claro, tudo isso em volta de uma trama muito empolgante, muito envolvente. E eu também gosto de trabalhar alguns temas importantes, né, temas às vezes até mais sensíveis, mas sempre de uma forma leve, que é para gerar um pouco de reflexão ao longo da leitura, né? Meu primeiro livro, esse aqui atrás, é Selene e o Dragão. Ele mexe com alguns desses temas, né, mais delicados. Ele conta a história da Selene, que é uma garota humana que praticava magia em segredo porque era proibido. E um dia, né, ela sai pra passear assim pela floresta, pra praticar magia, inclusive. Só que quando ela volta, toda a vila dela, né, tava incendiada, todo mundo morreu. Ela não sabe o que tá acontecendo, mas ela fica desesperada, ela sai correndo. E ela acaba encontrando um dragão abatido que estava sendo caçado por caçadores. Porque nesse mundo, né, temos os dragões e temos os caçadores de dragões, que eles estão em guerra. Só que ela, né, já perdeu gente demais, ela não queria ver mais morte nenhuma, né, ela se compadece ali do dragão e ela acaba resolvendo salvar esse dragão.
e ela faz isso transformando ele num humano, né? E aí juntos eles recebem uma missão perigosa da deusa da lua, e assim eles vão tentar também impedir, né, ou melhor, tentar fazer com que humanos e dragões não se matem mais, né, e vão se apaixonar, é claro, no processo, né. Assim, já de cara eu acho que dá pra ver que esse livro, né, essa uma trilogia, na verdade, está completa na Amazon, mas eu ainda tenho esses 2 livros aqui físicos. Eles assim, dá pra ver que esses livros aqui, eles mexem muito com essa questão de raiva, de ódio, né, desses 2 lados que tiveram, né, muitos problemas, né, e não se gostam, mas como que eles podem sair disso, né? E também entra um pouco de até crueldade animal com os dragões. Então é um livro que ele mexe com muitos temas muito delicados, que o pessoal gosta bastante. Mas eu também terminei recentemente uma série de livros com, assim, inspirados em dorama, sabe? Aquelas séries asiáticas que eu adoro, né? Cada um foca em um casal diferente, né? Um dos membros do casal é de uma família específica, né? Que são coreanos brasileiros, né? Porque se passa aqui no Brasil, com um pouquinho, né, do nosso jeitinho brasileiro, né? Misturando um pouquinho, né, de algumas coisas da cultura coreana que eu admiro muito. E inclusive vai ter livro físico também em breve. Mas o meu último lançamento foi mesmo uma outra romantasia, né, Entre o Trono e o Mar, que vai contar a história de uma princesa que, a Rosalind, ela já não aguentava mais morar no castelo que ela morava. Ela se sentia muito sufocada, né? Ela não gostava de muitas coisas lá. Ela mandavam sempre ela, sabe, como ela tinha que se vestir, se comportar e tal, e ela já não aguentava mais aquilo lá. E ela acaba que meio que é resgatada, digamos assim, né, por um lindo pirata. Tá certo que ele, na verdade, ele só tava afim do dinheiro, né? Mas no meio de uma grande aventura, mistérios, segredos e um pouquinho de comédia, né, eles vão se apaixonar. E ele vai poder mostrar pra ela, né, o que ela sempre desejou, né, a tão sonhada liberdade. Então é isso, né, como vocês podem ver, eu tenho vários livros aqui e tem muito mais por vir. Eu espero ver vocês lá nas minhas redes sociais. Eu estou principalmente presente no Instagram, no Marigawen, né, @Marigawen. Também tô no TikTok, autora.marília. Mas você também pode me achar jogando meu nome Marília G. Barbosa na Amazon. Então é isso, muito obrigada e até a próxima. One, two, three, four. Agora é hora do quadro Elas Defendem, com a apresentação de Maíra Roberto. A nossa convidada especial é Renata Sanai, proprietária da Sofistique Acabamentos, que vai contar sua trajetória inspiradora no ramo da construção civil. Um ambiente majoritariamente masculino, onde ela enfrentou desafios, quebrou barreiras e construiu um negócio de sucesso.
com muita dedicação e estudo. No Elas Defendem de hoje, nós vamos continuar trazendo histórias de mulheres empresárias e dessa vez nós trouxemos Renata Sanai, que tem uma história que conecta e que nos ensina que é possível sim iniciar um novo empreendimento, é possível sim executar uma ideia. Uma mulher empresária, empreendedora, inovadora. E Renata, como é a sua história? Como começou a Sophistiqué? Por que você decidiu empreender? Eu comecei aqui a Sophistiqué através de uma necessidade. Na verdade, eu sempre empreendi. Eu falo assim que eu fui CLT, carteira assinada, só durante um ano nessa minha trajetória aí de trabalho. E a Sophistiqué surgiu através aí de uma necessidade. Eu quis fazer uma reforma na minha casa e aí eu não encontrei os produtos que eu exatamente queria. E aí comecei a estudar, vendo se o mercado realmente, né, comportava aqui na cidade uma loja com acabamentos aí mais diferenciados. A gente fala que a Sophistiqué é uma boutique, né, de acabamentos. E aí eu vi que a gente poderia, né, trazer esse empreendimento para cá e assim iniciou a história da Sophistiqué Acabamentos. Olha só, de uma necessidade que você tinha pessoal, surgiu a ideia do negócio. E na época, como mulher, você sentiu essas dificuldades? Como foi? Você conseguiu investimento? Você já tinha esse capital? Como que foi você iniciar esse projeto? Então, de início eu achei assim, foi mais uma sensação minha, porque é um universo masculino, né? A gente fala aí que são construtores, engenheiros, na obra também tem muitos homens. Então, assim, eu que fiquei meio que retraída, falando assim, será que eu vou conseguir me inserir nesse mercado? Mas deu super certo, as pessoas sempre me acolheram super bem e estudei muito o mercado, né? Fui pesquisar materiais, tendências, produtos. Então eu trouxe tudo isso e eu acho que através desse conhecimento eles foram me abrindo portas para que tudo acontecesse e fluísse aí de forma mais tranquila, né? Que eu conseguisse colocar aí a Sophistiqué no mercado. Você já tinha uma formação relacionada a esse mundo ou não? Não, na verdade os meus outros empreendimentos não têm nada a ver com construção. Eu já tive confecção, também meu pai trabalhava no Ceasa em Campinas, então era comércio de frutas e legumes, não tinha nunca nada a ver com o mercado aí de construção, né? Então foi realmente tudo uma novidade. Foi 1 ano e meio de estudo antes de iniciar a Sophistiqué. Eu te fiz essa pergunta porque muitas vezes a gente acha isso que é um impedimento, né? Mas eu não sei sobre aquilo. Isso nos bloqueia muitas vezes, né? Eu não vou empreender nesse ramo, eu não vou fazer determinada ideia, porque eu não sou dele, ou eu não tenho conhecimento sobre, mas basta a gente buscar esse conhecimento. E acredito que o diferencial do empreendedorismo é a ideia, a inovação, sentir a necessidade do mercado. Você teve esse insight muito bem. E qual é o maior diferencial que você buscou na loja? Que você falou, aquele olhar feminino, sabe? Vou colocar isso, porque isso é o cuidado feminino que você buscou. Para mim, aqui o maior diferencial é o atendimento. Que a gente fala assim que construção, quando você está construindo, independente se for uma casa, um ambiente comercial, a sua empresa, é um sonho, né? Verdade. Então, geralmente é um sonho. Então, a pessoa não quer ter dificuldades ou não quer fazer uma escolha errada para depois... E a gente sabe também que os produtos na construção, eles têm um custo-benefício alto, o investimento não é baixo. Então, você escolher um produto errado vai trazer um transtorno aí, às vezes, para o resto da vida, né? Então, assim, o grande diferencial nosso realmente é o atendimento, é prestar essa consultoria para que a pessoa realmente entenda qual é a real necessidade dela, qual é o produto que vai se encaixar melhor nesse ambiente dela, para que ela não tenha problemas aí no futuro. E se você pudesse deixar para os nossos telespectadores uma frase, algo de incentivo para quem também, como você, Renata, vai começar a empreender, tem uma ideia, mas ainda não tirou do papel, o que você diria? Busque conhecimento, porque o mais importante é isso. Você realmente tem que saber o que você quer. Então, a partir do momento que você tem o foco e o propósito daquilo que realmente é importante, do que você quer, você busca o conhecimento, que tudo vai dar certo. Dificuldades sempre terão, né? Mas a partir do momento que você tem o seu propósito bem definido e vai atrás do conhecimento, não tem nada
para poder impedir você. E esse foi o Elas Defendem de hoje. Até o próximo quadro. No Rafa em Ação, preparem o coração porque a história é emocionante. Andressa Nascimento compartilha sua luta contra o câncer, revelando os momentos mais difíceis do diagnóstico, os medos, as incertezas e também as transformações físicas e emocionais ao longo do tratamento. Uma história de coragem e de superação. Vem pra cá, Brasil! Para tudo, porque hoje é sábado e estamos começando mais um quadro do Rafa em Ação aqui na TV Gazeta. É isso mesmo! É um prazer imenso mais um sábado aqui com vocês. E o Rafa em Ação de hoje nós vamos falar sobre uma história emocionante de superação. Minha convidada de hoje é a maravilhosa Andressa Nascimento, que vai contar pra gente um pouquinho de como ela travou uma batalha contra o câncer. Andressa, seja muito bem-vinda. Já quero te dizer de antemão que eu sou muito fã sua, te admiro demais. A sua coragem, a sua força, ela inspira. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E fale um pouquinho pra gente de como é lidar com algo que assusta tanto, né? É verdade, obrigada. É um prazer estar aqui. O prazer é todo meu. E, na verdade, eu gosto de sempre dizer, né, como ela começou falando que inspira, enfim, que é uma história bonita. Eu gosto sempre de colocar à frente é Deus, né? Eu não estaria aqui se não fosse Ele. Com certeza foi Ele quem me conduziu, foi Ele quem me trouxe até aqui. E isso não é sobre uma religião. Isso não é sobre uma religiosidade, é sobre Deus, puramente Deus. E realmente não é uma batalha fácil, né? É algo que desafia, e eu costumo dizer que quando eu descobri o diagnóstico, a primeira palavra que vem na tua mente quando você ouve câncer é morte. Não adianta a gente falar outra coisa. Quando você ouve que tem câncer, você ouve ao mesmo tempo, você vai morrer. Isso é instantâneo, né? Então, é um trabalho realmente dia a dia, é algo que você vai trabalhando na sua mente e tentando ali, de uma certa forma, driblar esses pensamentos para entender que existe um tratamento além dessa palavra, né? Além daquilo que vem na tua cabeça. E esse tratamento, ele hoje em dia, graças a Deus, tem avançado muito, muito mesmo. Os tratamentos têm se expandido, né? Os estudos, graças a Deus, nós temos muitos profissionais competentes na área, interessados, engajados a descobrir coisas novas, medicações novas, cirurgias diferenciadas para tentar trazer mais qualidade de vida para o paciente com câncer, né? Hoje o paciente com câncer ele consegue fazer tratamento paliativo. A gente precisa ser sincero, né? Nem todo câncer vai ter um resultado de cura. Mas você consegue viver, às vezes, tratando ele com qualidade de vida, né? É algo, assim, difícil, né? Não é fácil, porque com qualidade de vida também quer dizer que você vai ter sequelas e vai ter efeitos colaterais da medicação, exatamente, de tudo mais, né? Isso existe, isso não deixa de existir, não é fácil. A gente costuma dizer, a gente que passa por isso, costuma dizer que não adianta romantizar. O outubro é rosa, mas o câncer não é rosa, ele não tem nada de rosa, ele não é fácil, mas ele é algo que hoje a gente consegue, né? É só ter um pensamento assim um pouco melhor, né? Querer também. Acho que o emocional fala demais quando requer um tratamento tão difícil, onde você vê a sua identidade se perdendo, né? Você perde a identidade, você perde cabelo, você fica desfigurada, incha, a quimioterapia te faz inchar, te muda completamente, você ganha sei lá quantos quilos, né? Perde a mama, no meu caso, né? Perdi a mama. Existem cânceres que não, você não vai perder nada que seja visível ao outro,
mas de toda forma você perde alguma coisa. O câncer, ele leva muita coisa sua, né? E você entender e deixar aquilo ir, sabe? E tentar ressignificar é que é o importante. Porque se não for assim, você vai junto com ele. Aquilo que ele vai levando de você e ele leva de verdade, sabe? Leva com força. É um tratamento angustiante, sim. E o apoio de família, né? Apoio da família, apoio dos amigos é muito importante. Sim. A rede de apoio do tratamento do paciente com câncer é um dos pontos chaves para a cura. Porque essa cura, ela nem sempre ela vai ser como as pessoas enxergam, né? As pessoas enxergam cura. Eu sou uma pessoa com deficiência, né? Isso é algo curioso a se falar. Eu tenho deficiência, eu não tenho joelho direito, eu tive um tumor quando adolescente, e esse tumor é um tumor ósseo, não foi câncer. Um tumor diferente, não tem nada a ver com câncer, mas ele tem características cancerígenas, assim, malignas, né? Ele é um tumor que dá metástase, ele era um tumor que estava crescendo muito rapidamente, como se fosse um câncer. Então eu precisei retirar parte da minha perna e perdi o movimento da perna. Também tive outros probleminhas na perna por sequela a isso, né? E hoje eu sou uma pessoa com deficiência. E apesar disso, o que eu ia falar é exatamente sobre isso. As pessoas enxergam a cura como algo que você possa tocar. É visível, é de tocar. A cura desse copo, se ele quebrar, é se eu conseguir encaixar ele todinho perfeito. Como ele era antes. Como ele era antes. E o que nós não entendemos ao certo é que a cura, ela nem sempre é dessa forma. E ela nem sempre vai ser como a gente quer. Ela não vai ser sempre do jeito que a gente imagina uma cura. Deus, ele cura de várias formas, sabe? E a cura, o milagre, ele pode acontecer de várias formas. Basta você querer enxergar. O milagre foi feito na minha vida naquela época, porque eu ia perder a minha perna. Se não a vida, né? Porque estava crescendo, não sabia nem tratamento na época, não tinha tratamento. Minha mãe desesperada. Você tinha quantos anos na época? Eu tinha 16 anos. Bem novinha, né? Bem novinha. E naquela época eu não tinha maturidade nenhuma para passar por isso. Eu sofri demais naquela época. Eu sofri tudo que eu tinha que sofrer. Naquela época eu senti todas as dores intensamente. Tanto físicas, porque era um tratamento muito doloroso, era uma questão óssea. Então tudo que é ósseo dói mais, né? Sim. Então eu realmente senti dores físicas assim monstruosas. Mas eu também senti as dores da alma, assim, com muita força, porque eu não tinha maturidade para lidar com aquilo. Aí quando eu descobri o câncer agora, né, eu falei, o raio cai 2 vezes no mesmo lugar. Pra quem acha que não, tá? Eu só quero avisar que eu sou prova disso. Que não é fácil, mas ele caiu 2 vezes no mesmo lugar. Não foi câncer, mas foi outro tumor. Foi outra doença que tu pensa assim, não, essa eu não vou ter mais, que eu já passei por uma braba. Não, veio. E esteve comigo. E esse momento que eu descobri, eu conversando com Deus, né? Eu falei com Deus que eu não queria mais coçar minhas feridas como eu fiz na época da adolescência que eu tive esse tumor. Eu pedi a Deus força para enfrentar de uma forma mais leve do que a que eu passei anos atrás. É uma doença, mas ela não me define, entende? Ela me paralisa em alguns momentos, sim. Ela me modifica. Ela tirou a minha identidade na época e eu não me enxergava no espelho. Eu passava no espelho e eu falava comigo mesmo. Quem é essa garota? Não sei quem é. Depois eu vou ver quem é ela. E passava. Mas ele não me definiu. Não foi ele quem disse pra mim o que eu ia fazer de tudo, assim. Eu resolvi rir. Eu resolvi sorrir assim mesmo. Eu resolvi viver assim mesmo, eu resolvi continuar sendo mãe, continuar sendo esposa, continuar sendo filha, continuar vivendo, já voltei a trabalhar. Então, assim, ainda faço tratamento, mas a vida está prosseguindo, né? A vida não parou por causa do câncer, ele não me definiu. Você pegou ali a sua dor e você ressignificou, né? Você teve como base Deus, a sua fé e a sua mente. Porque uma mente, gente...
uma mente porque na verdade a gente não pode deixar a nossa mente controlar a gente que controla ela, né? Porque se na nossa cabeça for tudo bem, vai fluir tudo bem, mas quando a gente bota na mente que não, acabou, o corpo se entrega, o corpo padece, né? É verdade. Mas o que interessa é que nós possamos, além do câncer, enxergar quem somos, né? Além do câncer, se permitir viver além do câncer. O câncer ele não pode nos definir. Ele não deve nos definir. Não permita que ele te defina. Defina acima dele. Mostre para ele quem você é. Ele tá aí, mas você vai falar, não, mas eu é que mando aqui. Você tá aqui, eu vou tratar, eu vou te curar, mas eu quero viver. Eu tenho vida. Estuda, vai passear com o filho, sabe? Vai viver. Você precisa viver. A vida não se resume a um câncer. Acho que é isso. Não se entrega. Andressa, muito obrigada. Obrigada a você, eu amei. Pela sua participação também, mas a gente tá meio que impossibilitada aqui de pegar uma da outra, né? Muita coisa assim. E esse foi o Rafa em Ação de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, gente. No quadro Fala Pra Mim, a nossa querida professora Maria Torres vai falar sobre um tema fundamental para empresários e empreendedores: como proteger a sua empresa contra golpes e fraudes digitais. Informação necessária para os tempos de hoje. Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um programa Fala Pra Mim. Hoje, gente, eu tô com o Douglas Rocha. Ele é especialista em segurança cibernética, com mais de 15 anos de experiência em tecnologia, segurança e prevenção à fraude. Ele atua como executivo em grandes instituições financeiras e fintechs, liderando equipes e criando estratégias de proteção de dados e compliance digital. Também ele participa ativamente como palestrante em eventos e podcasts, promovendo a conscientização e a capacitação em cibersegurança. Douglas, seja muito bem-vindo ao Fala Pra Mim, tá? Hoje eu tenho certeza que os empreendedores, as empreendedoras vão vou dizer, surtar com tanto conteúdo que você vai trazer pra gente. Douglas, fala para mim, Douglas, quais são os principais canais que o empreendedor ele precisa ficar atento hoje com relação à segurança? Legal, Maria Torres. Primeiramente, obrigado pelo convite para divulgar um pouco sobre esse tema que está cada vez mais em voga no mercado, né, nos noticiários, conta de fraudes, de golpes e afins. A gente vê essa migração do crime organizado somente desde a pandemia, né, do meio físico para o digital, somente desde 2020. Todas as operações dos empreendedores foram para o meio digitais, né, para conseguir suprir essa demanda. E hoje os principais canais de golpes continuam sendo através de engenharia social, né? Engenharia social são técnicas de manipulação psicológica ali, né, que são usadas para enganar as pessoas, né, fazer elas realizar as ações que comprometam a segurança da empresa, né? E o principal delas é o phishing. Phishing é aquele golpe por e-mail que você recebe pedindo para você clicar no link, para você baixar um arquivo ali. Normalmente parece com um e-mail legítimo, né, bem similar com o que você recebe durante o dia a dia. Pode vir do seu banco, pode vir do governo, pode vir de um fornecedor seu legítimo, e é interessante você ficar atento a esse tipo de contexto que está dentro do e-mail ali, mas também hoje em dia eles já estão utilizando desse golpe de phishing por telefone. Então eles te ligam falando que é do suporte de tecnologia da empresa, falando que precisa instalar algum software, atualizar algum software desatualizado e afins, passando por alguém ali do helpdesk, né, para conseguir acessar a sua máquina e assim ganhar acesso e verificar tudo que você faz ali. Então, se você for do setor financeiro da empresa, por exemplo, eles vão ter acesso ao seu banco, a CRM de vendas ou algo do tipo, né? Esses são os principais que ocorrem hoje no mercado. Fora isso, já tem ocorrido também compra de credenciais de colaboradores. Então, oferecendo dinheiro, né, a colaboradores para eles facilitarem o acesso ao ambiente digital da empresa. Então, comprando ali por valores o usuário e a senha para conseguir acessar a empresa e assim ter visualização, ter visibilidade, né, sobre tudo que ocorre dentro da empresa e aplicar outros tipos de golpes também, ou extorquir colaboradores, fazer vazamento de dados e afins.
E que também tem se popularizado mais é o ataque na cadeia de suprimentos. O que é o ataque na cadeia de suprimentos? Na sua empresa, às vezes, você olha bastante para a segurança cibernética, investe contra fraudes e afins, mas um parceiro seu, um fornecedor seu não investe. E esse parceiro, esse fornecedor tem acesso ao seu ambiente. E aí é mais fácil, às vezes, atacar esse parceiro, esse fornecedor, para ganhar acesso ao seu ambiente de alguma forma. Então, também por isso é importante você ficar atento com quem você faz negócio, com quem você permite acesso à sua empresa, seja no ambiente físico ou no digital. É interessante conhecer as práticas de segurança e prevenção à fraude desses parceiros também. Douglas, eu recebo às vezes e-mail que assim, ó, são assim, ó, tem que atualizar o site, o teu domínio, o teu tal. E o e-mail assim é muito parecido, né? Só que aí vem assim, Maria Torres, arroba Maria Torres, não vem meu nome, né? E às vezes eu vou ali e vejo se o e-mail é realmente daquela empresa, né? Então, se o arroba, a extensão ali, o domínio, se o domínio é realmente daquela empresa, né? Mas meu funcionário às vezes não se atenta a isso, né? Tá ali no dia a dia. Eu às vezes também, né? De repente eu vou e, poxa, quase clico, né? E como eu posso me proteger? Primeiro, quais são os pontos, né, que eu preciso ficar atento? Então, você disse a questão do e-mail, né? A questão do funcionário, que o funcionário ele pode estar ali recebendo algum dinheiro, e também o próprio, eu tenho um software de terceiro e eu tenho que ficar preocupada com esse software de terceiro que ele pode invadir. Eu acredito, se eu não me engano, o Pentágono ele foi invadido por um software de terceiro, se eu não me engano, né? E como eu, pequenininha, de um tamanho de um botão, né? Vamos imaginar uma empreendedora, um empreendedor bem pequenininho. O que ele pode fazer? Quais são os canais que ele precisa ficar atento para isso? Faz todo sentido. Primeiro, com relação aos e-mails, você já deu uma dica bem importante. Olhar o contexto, né? Então, qual é o domínio de qual está vindo a mensagem. Essas mensagens normalmente vêm com um contexto urgente, pedindo para você realizar ações rapidamente, para você não ter muito tempo de pensar e agir no erro, né? Então, normalmente as mensagens também vêm com erro de português, então é importante ficar atento no que está sendo dito ali. Remetentes desconhecidos, solicitações incomuns, então uma pessoa que normalmente não te pede alguma coisa está pedindo para você executar com urgência, então é importante ficar atento. E o mais importante de tudo, independente de quanto você tem de dinheiro disponível para investir em segurança, em prevenção à fraude, o mais importante é trabalhar a conscientização dos seus colaboradores. Então, se você tem colaboradores, é importante você treiná-los para eles entenderem o que os golpes digitais, quais são os principais meios de ataque, quais são os principais golpes que têm ocorrido no mercado, e isso de forma periódica. Não adianta treinar uma vez no ano só, porque ele vai esquecer. Então, realizar testes com eles para identificar phishing, para identificar e-mails maliciosos, para identificar os principais golpes que estão ocorrendo no mercado. E isso vale mais de qualquer investimento em software, em tecnologia e afins. Sempre desconfiar de tudo que você recebe ali, ter um olhar atento para pedidos incomuns, fora do seu contexto, pedidos urgentes e afins. Evitar de clicar em links suspeitos ou baixar arquivos do qual você não tem certeza se é fidedigno, se é aquilo realmente que está sendo dito. Então, sempre olhar uma, duas vezes, ter certeza antes de clicar ou baixar algum arquivo para o seu computador, para o seu celular e afins. Proteger suas contas corporativas e de WhatsApp também, que é o principal meio de comunicação hoje, né? Então, normalmente, essas contas hoje que são utilizadas têm um segundo fator de autenticação. O segundo fator de autenticação é aquele que você recebe por um SMS ou que você recebe um código em um aplicativo autenticador. É super importante colocar esse segundo fator de autenticação, porque mesmo que descubram a sua senha, não tendo esse segundo fator de autenticação, não vão conseguir acessar a sua conta, não vão conseguir acessar seu WhatsApp, redes sociais e afins. Então, tendo disponível, é importante ativar. Se for possível, utilizar um software de antivírus também, sempre manter os softwares da companhia atualizados, né? Então, tudo que você utiliza ali tem alguma atualização, seja o Windows, seja o Linux, sempre atualizar, porque essas atualizações corrigem vulnerabilidades, né, que são as brechas de segurança ali. E se puder utilizar um software antivírus também, melhor ainda. As senhas são super difíceis de gravar, então
super importante utilizar um cofre de senha para armazenar suas senhas ali de uma forma mais segura, e você não ter que lembrar de todas as suas senhas, né, que muitas vezes são complexas, fazer backup regularmente dos seus dados. Então, eventualmente, você tem arquivos importantes para a empresa, contratos, fotos e afins, assinar um serviço de backup para manter isso sempre seguro, de preferência na nuvem, que tem um fácil acesso para você, uma fácil recuperação, caso você perca também, é super importante. E Douglas, e a grande empresa, né? Então eu sou a pequena, eu tenho que buscar esses WhatsApp, conscientização. E a grande empresa, o que que ela pode fazer? Eu tenho um dinheiro para investir, né? Então o que que eu posso fazer para eu poder ficar atento também? Maria Torres, para ser sincero, essas dicas valem tanto para o pequeno empreendedor quanto para o grande empreendedor. Essas são dicas essas são, na verdade, ações que eu atuo, que eu coloco em prática, na verdade, nas empresas onde eu trabalho também. Isso não diferencia do pequeno para o grande. O que vai diferenciar vai ser a escala de investimento, a escala de atenção que você vai ter que dar. Numa empresa maior, o grau de risco, obviamente, é maior. A empresa do setor financeiro está muito mais em voga, divulgando no mercado, comerciais, o nome está em alta, então tem uma visibilidade maior até para os golpistas também. Mas essas ações não são as mesmas que vão ser executadas tanto numa empresa pequena quanto numa empresa grande, gigante de mercado, multinacional também. Tá. E eu, quanto pequeno, médio, eu posso fazer mais alguma coisa? Eu posso, além dessa conscientização, que mais estratégias eu posso ter para que eu possa me proteger? E outra coisa também, cair num golpe, e aí? Não, 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 acabou? Legal, acho que o importante para um pequeno empreendedor é sempre estar em contato com seus parceiros, fornecedores, entenderem também o que eles têm feito de boas práticas, né? Manter um canal constante ali de comunicação para eles entenderem também quais são os principais riscos, então, de certa forma, você conscientizá-los também dos principais riscos que têm ocorrido no mercado, os principais golpes e afins. E como você bem falou, caiu no golpe, e aí? O que fazer, o que é necessário ser feito agora? O principal e primeiro ponto a ser executado é um boletim de ocorrência, de preferência na delegacia de crime cibernética, desse cyber. Lá você pode fazer até online mesmo, para registrar o que ocorreu ali, qual foi o tipo de golpe, fraude e afins, né? E aí depois informar os seus clientes e parceiros, né, para eles entenderem que se alguém entrar em contato com eles, se passando por você, passando pela sua empresa, né, pode ser um fraudador, pode ter sido um hacker, um ataque que você sofreu. Então é importante entender que dados podem ter sido comprometidos também nesse ataque. E, obviamente, considerar um apoio de um especialista, né, de um consultor ou de uma empresa de segurança cibernética para reforçar, avaliar a sua empresa ali, avaliar os seus canais de comunicação, avaliar os seus softwares, entender quais são os pontos de reforço de segurança, reforçar as defesas ali da empresa e, obviamente, fazer uma análise forense, se for necessário, para descobrir qual foi a brecha que foi explorada, né, qual foi o canal ali de entrada para esse ataque e melhorar toda a forma de segurança, prevenção à fraude da sua empresa também. Eu sou uma pessoa física, vamos imaginar. Eu quero gravar essas senhas, né? Porque senha, nossa, senha é um grande desafio, o gravar senha. Douglas, qual o ponto que você dá de atenção para questões de senha? Porque tem gente que bota lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? O que que você diz aí para a gente gravar uma senha que o fraudador ele pode, né, ter dificuldades? Sim, tem esse mito da senha complexa, né? Tem várias pessoas que utilizam senhas muito simples e, por consequência, fácil de descobrir. A minha dica seria não utilizar necessariamente uma senha complexa com letra, caractere, número especial e afins mais curta. A minha dica seria utilizar o que a gente chama de passphrase, que é uma senha em forma de frase. Então, é muito mais difícil muito mais difícil você descobrir uma senha em forma de frase, mas é mais fácil de o usuário lembrar. Então, é muito mais fácil você colocar uma senha amanhã vai chover e trocar alguns caracteres desse por maiúsculo, minúsculo e colocar números no final, do que você tentar fazer uma senha curta com caracteres, letra, caractere especial, número e afins, e você vai acabar esquecendo. Então, minha dica seria utilizar
frases em forma de senha que são mais longas, mais fáceis de você lembrar, e você pode adicionar caractere especial entre uma palavra ou outra, adicionar um espaço, um asterisco, algo do tipo. E a dica que eu tinha dado também de eventualmente usar um cofre de senha. Você consegue armazenar todas as senhas ali e fica mais fácil também para você conseguir utilizá-las em todos os seus sites, aplicativos, enfim. Olha, Douglas, muito obrigada mesmo por você ter participado, tá? Tenho certeza que os empreendedores vão amar, tá? Muito obrigada, Douglas. Um abraço, tá? Tchau, tchau, gente. Obrigado, Maria Torres. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tudo de bom. Alô, fraternas saudações. Sou Daniel Soares Filho. Eu costumo me classificar, se é que eu posso ter essa autonomia, como um escritor umbandista. Não só porque é a minha religião, mas também faz parte das minhas pesquisas de campo, minhas pesquisas bibliográficas e tudo mais. E eu estou querendo muito implementar, já está movimentando bastante isso, um projeto de leitura, de informação, de formação das nossas crianças de axé, né? É por isso que eu tenho investido muito na criação de livros umbandistas para crianças. E a fundamentação disso tem, obviamente, o objetivo de levar informação para as nossas crianças, a fim de que elas tenham subsídios para que, diante de qualquer problema de intolerância religiosa, como acontece, a gente sabe que acontece nas escolas, na rua, ou até mesmo dentro da família, né? Qualquer problema de intolerância, elas tenham argumentos, conhecimento, para poder explicar a sua religião. Mas o projeto Informação e Formação das Crianças de Axé é para que nós possamos dar a elas essas ferramentas. Então eu já tenho, graças a Deus, 4 livros publicados pela editora Frutificando para crianças. Numa linguagem simples, numa linguagem que não aprofunda dogmas, porque a religião de Umbanda não tem dogma, as doutrinas, nem nada disso, mas permite aos professores, aos que orientam as crianças na educação de religião, a conversarem e a mostrarem como é que a religião nasce, vamos falar assim, como é que a religião se desenvolve, o que existe dentro de uma casa. Tem muita desinformação de pessoas que não conhecem a religião e falam da religião. Então essa é a minha proposta. Eu espero que vocês gostem e sigam. Qualquer coisa fala comigo. Daniel Soares Filho, Daniel Umbandista. Axé. E para encerrar, deixo uma mensagem do coração. Se você tem um sonho, cuide dele. Alimente com coragem, regue com ação e proteja com fé. Agosto chegou e com ele novas páginas em branco para você escrever a sua história. Nos encontramos no próximo sábado, sempre com muito conteúdo, emoção e propósito. Nos siga nas redes sociais, comente, participe, compartilhe a sua opinião e, claro, se inscreva também no nosso canal do YouTube, ative o sininho e fique por dentro de tudo o que acontece por aqui.